Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da BetLab. E hoje, abrindo com chave de ouro, né? Vou começar apresentando aqui o nosso querido embaixador, Diogo Paixão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se está falando do Brasil, do Japão, né? Mas é isso, estamos aqui, BetLab. Preparado aí para fazer um debate bacana nos termos gerais. Né? É isso aí. A gente também está aqui com o pessoal da Robotip, Freitas, Breno. É um podcast especial, é logo o primeiro, mas a gente já está aí com um pessoal muito bom aqui. Queria também que vocês apresentassem, né, pro pessoal, a ferramenta, o que é a Robotip, né, que muita gente tem dúvida. Então sejam bem-vindos aí. Muito prazer, meu nome é Gabriel, a gente é a Robotip, Breno, e é um prazer estar aqui hoje. Prazer, pessoal, meu nome é Breno Cardinale, cofundador aí da Robotip. Respondendo a pergunta do Saidão aí logo de cara, a Robotip é uma plataforma de análise de probabilidades para ajudar o apostador a ser mais eficiente no mercado esportivo. A gente vai desenrolando ao longo do podcast aqui para destrinchar melhor. Porque muita gente tem dúvida, né? A Robotip é o quê? É um serviço de tip, é uma ferramenta que vai me analisar, me auxiliar a analisar. Qual que é a diferença? Ou ela pode ser usada para as duas coisas, por exemplo? A gente tem bastante recurso hoje, então o usuário pode usar de diferentes formas, né? Mas basicamente é uma ferramenta para auxiliar a análise do usuário, seja pelo nosso robô de alerta, seja pelas estatísticas, seja pela página de jogos do dia ou de gestão de banco. Então a gente tem uma variedade de recursos aí. Tem uma sinergia, né, pessoal, com a BetLab, porque a ideia da BetLab foi exatamente essa, né? A gente tentar unificar o que tem de melhor de solução, de tudo que é coisa no mercado boa para o apostador. E isso é um tema que muita gente fala, né? A gente estava até conversando outro dia, né? Hoje em dia tem muita ferramenta, robô, muita solução para tornar, teoricamente, a vida do cara tranquila. O que você acha que isso é realmente a melhor forma do cara que está começando através de ferramenta, ou você ainda é old school ali que tem que ter análise, que tem que ter a parte humana do negócio? Não, eu acho que os dois, né? Eu acho que ferramenta, ela não me supera em tomar decisão, sabe? Mas a partir do momento em que eu tenho a ferramenta me entregando ótimos números, completamente destrinchados ali, elas facilitam a minha tomada de decisão. Então, a decisão, o momento de compra da odd, o momento de apostar, de colocar o meu dinheiro, é uma responsabilidade minha, entendeu? E não de quem mandou o palpite, seja um tip, não do robô que apitou para mim, ou então não da ferramenta que pegou ali dentro dos meus filtros e me enviou. Entende? Eu acho que é uma mistura, os dois juntos trabalham de uma forma gostosinha, né? E a ideia da Robotip é essa também. Ou é pro cara que não sabe. O cara que não sabe nada de futebol, ele fala, eu só quero um robô para que me ajude a ser lucrativo. Ele consegue também, ou a ideia é que seja um auxiliar, né, na decisão? Cara, consegue, com certeza. Até porque a gente tem a ferramenta de validação dentro da Robotip, né? Que é o backtest, um simulador. Para quem não sabe, o backtest ele vai pegar dados retroativos, então, mesmo exemplo que eu sempre gosto de dar para facilitar. Você quer criar um robô para buscar jogos que tenham um chute a gol. Você vai colocar isso no simulador, ele vai buscar todos os jogos que já aconteceram que tinha essa característica de um chute a gol, e vai te falar lucro, porcentagem de acerto, né, a sua taxa de acerto, o seu retorno sobre investimento, um relatório ali. Então, você não precisa saber de futebol. Claro que te ajuda a criar uma estratégia. Mas fato é que você não precisa. Mas você tem que ter um certo conhecimento, né, Pacho, acho, do mercado também. É bom ter um conhecimento. Eu acho que, tipo, em relação a conhecimento do esporte em si, igual ele disse, isso é um tempo de tela, você não precisa. Igual, por exemplo, a galera que tá migrando agora pros esportes americanos. Eu falo com eles, velho, você não precisa... Eu não entendo as regras da NFL até hoje, entende? Assim como, tipo, você não precisa ser o maior expert de futebol e conhecer a mentalidade do técnico e tático e como que o 4-3-3 influencia em cima do 4-4-2. Mas você tem que ler números, sim, entende? Tudo que acontece, acontece. Aconteceu, ficou marcado ali, tá num banco de dados universal, a Robotip tá com os números lá e tal. São coisas que podem acontecer de novo, tem padrões. Igual o backtest, entendeu? Exatamente. É matemática. Mas a minha questão é a seguinte. O cara acabou de começar nas apostas. E isso aconteceu com todos nós aqui, né? Então você começa a pesquisar, tentar encontrar onde que eu começo. O cara que dá de cara com uma ferramenta, por exemplo, ele consegue começar
iniciar no mercado ou ele precisa de uma certa experiência já para entender como utilizar aquilo e como até montar os bots dele, né? Assim, eu acho que ter uma ideia do futebol como uma ideia que eu acho que praticamente todo brasileiro tem, assim, né? De como funciona as regras básicas e tal. A partir daí você já consegue fazer praticamente tudo na plataforma. Assim, a gente tem uma seção só de tutoriais, então a gente tem um curso completo. Quando o cliente assina, ele tem acesso a esse curso. Então lá ele vai aprender mesmo a mexer em todos os recursos e tal, e se aventurar ali. Não acho que tenha... Lógico que assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente foca no iniciante, a gente foca no profissional. Então tem coisas que, à primeira vista, assim, pode ser que não seja muito claro para quem está começando, mas normalmente são coisas do meio, assim, né? Igual a gente tem uma... Dá um exemplo, a gente tem a vista compacta, né? Que o cara consegue ter uma visão do jogo mais detalhada e tal. E às vezes para quem está começando ainda vai estranhar aquilo um pouco e tal, mas rapidamente dá para entender como é que é o negócio, como é que funciona. Não precisa nem ir muito longe, né? Over e under, tem gente que às vezes não sabe. E tá tudo bem, a gente tem material também explicando os termos. Legal. Às vezes o cara não sabe o que é o próprio backtest, o termo, tem explicando o que é. Todos esses termos, cara. A gente entrou num processo também que a gente abrasileirou, né? Bastante coisa. Então, assim, a gente tinha alguns termos em inglês, voltou para o português, né? Um toque que um parceiro deu pra gente, que realmente aproxima mais, porque realmente o cara entra e tá tudo bem ele não saber os termos, né? A gente também entrou e não sabia, às vezes, que era um over under, um lay, um back. Moneyline. Exato. Um ML, o cara fala um DNB. O que é DNB, velho? Entendeu? Então você vai conversando com o cara vai aprendendo, mas sem sombra de dúvida, te falo, porque a gente tem muito cliente que começou do zero e cara que não tem noção de futebol, mas ele entendeu como usar a ferramenta, como fazer dinheiro com a ferramenta. Eu na verdade, assim, é até uma parada que o cara que entra muito grandão, né? Pô, eu sei de futebol e tal, muito provavelmente, pelo que eu vejo, é o cara que vai quebrar mais rápido. Sim. Porque seu conhecimento pode te ajudar, mas você só ter aquele conhecimento em cima do que você vai fazer, da aposta, cara, não vai ser de muita utilidade, porque você vai precisar muito saber questão de números, de matemática. Eu acho que isso é uma responsabilidade. A gente estava até conversando isso. Eu acho que é uma responsabilidade para quem produz conteúdo, para quem desenvolve as ferramentas. Hoje a gente vive um momento no mercado que o mercado está uma bagunça, né? Sim. Literalmente. Então hoje o cara ele vê uma propaganda como chegar de 100 a 10 mil reais, como ter uma renda principal de aposta. E a gente sabe, né, que não é muito por aí. Inclusive tem até serviço de broker, né? Porque o que o cara quer, né, Pacha? Quando ele tá começando nas apostas, ele quer lucrar. A gente quer lucrar, porque a gente pensa assim, por qualquer meio, né? Não, mas quando a gente que gosta do futebol, só, putz, se eu tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro lucrando com um jogo de futebol, pô, é a coisa que eu mais quero. E ele não tá muito preocupado com o caminho que vai levar ele a isso. Sim. Então, às vezes ele vê lá uma propaganda de um broker, por exemplo, cerveja de broker. É bom, Pacha. Quais são os cuidados que o cara tem que tomar ao contratar um serviço de broker? Tem cara que garante lucro, tem cara que racha lucro e racha prejuízo. Uhum. Quais são as preocupações que a galera deve ter? Porque é um investimento de risco, né? Eu acho que a questão do broker, hoje, algumas pessoas não têm cabeça para fazer e estão querendo assumir o risco. E aí estão detonando a vida de outras pessoas por causa disso. Primeiro, broker não promete ganhos fixos. O broker é profissional. Porque não é fixo a porra do game, mano. O jogo é variável. A gente sabe disso. Então é de acordo com o ganho ou com o risco da perda. Que também existe. Sempre tem que deixar claro isso para todo mundo. Hoje eu não pego mais também porque a gente está não satisfeito com os clientes que a gente tem. Mas ainda pensando em toda essa questão da regulamentação e tal e tudo mais, como vai ser pra gente, eu ainda tô decidindo se a gente vai pegar e ampliar para mais clientes. Mas daqui a pouco sim, né? Com tudo regulamentadinho, dentro da lei, é estouro. Mas esse negócio de broker, quando as pessoas buscam isso, é mais pela promessa que é entregue. Então, tipo, os caras viram e falam, não, mas vamos fazer render 20% por mês. Porra, me ensina então, mano, que eu tô querendo aprender a fazer 20% por mês aí com a banca aí. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais. Só que, pô,
quando faz menos, os caras acabam se perdendo. Então, tipo, tem que tomar cuidado com a promessa que tá comprando, né? Em relação ao broker, de quem tá comprando e como é organizado tudo isso aí. Porque até hoje eu vi uma galera... Tem o amigo que a gente tava falando ontem lá, né? Não conheço o operacional dele em relação a isso. Mas se ele tá há muito tempo no mercado sem fugir para outro país, então quer dizer que o negócio tá realmente sério, né? Então, esse negócio do broker, realmente o perigo é só a promessa mesmo, entendeu? Mas... E que tipo de garantia que o cara pode esperar ter? Porque assim, a gente não tem uma regulamentação clara, conforme você falou. E ele precisa ter um pouco da parte da confiança, precisa te conhecer ou ser indicado por alguém. Ele vai ter alguma segurança jurídica se ele for prejudicado amanhã, por exemplo? Tem contrato, entendeu? Inclusive, um dos negócios que o contrato estava me impedindo de fazer antes era mostrar a banca na internet, entendeu? Então, tipo, eu vivia o game... jogando o jogo, mas eu não podia mostrar prova social. E aí que eu fiz aquela outra banca 50-50, entendeu? Porque a outra banca grande não tinha como fazer. Mas tem contrato, tem tudo certinho, sempre com tudo alinhado com o jurídico, porque senão não tem como dar certo. Dá problema. O que vocês pensam? Não tem como. Cara, na minha visão, mais uma parada que prostituiu. Então, assim, teve essa ascensão dos brokers de 2022 para 2023. Na verdade, sim, de 2021 para 2022 já teve bastante essa ascensão. Mas eu vejo que o pessoal que começa o broker não tem noção da logística disso. Tá ligado? É uma logística de giro de conta, é uma logística de liquidez absurda. Porque você tá lidando com um broker, você tá com uma stake gigante no mercado. Tá ligado? Se você não faz uma divisão de conta, uma rotação de conta, você vai fazendo uma 365, uma betana, a rotação de contas é gigantesca. Mano, eu acho que uma logística nessas casas. Hoje não mais, né? Acho que até no passado era um pouco mais tranquilo. Mas não tem como fazer. É muito difícil, cara. Botar, tipo, não tem como girar 14 milhões lá, mas na Pinnacle tem. Não tem como girar, tipo, 2 milhões na Bet365. Entrar num jogo, pegar uma liquidez de 600 mil reais. Por isso que eu tô te falando. Os caras escapam como? Várias contas, alterna essa liquidez, só que a logística disso. Você vai pegar uma odd, você vai registrar uma odd 1,80 no seu serviço. Só que você pegando uma stake gigante, você dropou a odd. Ele não pega mesma... Ela tá 1,77 pro seu outro cliente. Entendeu? É uma e alguns complexa. Não pegam até o mesmo jogo, eles fazem as turmas. A turma 1 é os jogos tal. Ele tem que faz broker cuidando da conta das pessoas. Exato. Pô, tá maluco? É isso. Eu trabalho unificado. Entendeu? Como se fosse um fundo de investimento mesmo, o cara coloca ali. Eu acho que... Vou ir pra outro país. Tá tendo no muito... se der head, a gente escapa. Não, mas é tudo unificado. Tá tendo muito despreparo, assim, né? Muita gente despreparada tentando fazer o papel de fundo de investimento, né? Então não tem uma regulamentação... Nem dá pra falar que é uma regulamentação frágil, porque ela não existe. Então, eu acho que a minha esperança, pelo menos, é que com a regulamentação isso melhore, assim. As pessoas fiquem mais sérias quanto a isso... Parem de oferecer lucro garantido, porque isso é uma inverdade, todo mundo sabe disso, né? Então, acaba que prejudica o meio como um todo, porque a gente está tentando criar uma credibilidade de um mercado que é muito novo no Brasil, e aí chegam algumas maçãs podres, né? E atrapalham esse caminho, né? E pelo que eu vi, a regulamentação ela é bem genérica, né? Ela não vai te mostrar, assim, como que você deve vender. Por exemplo, você tem um grupo de tip. A regulamentação não fala como que tem que ser essa venda, por exemplo. Eu acho que a partir da regulamentação, aí o CONAR, se não me engano, ele vai conseguir criar diretrizes para você, como você vai poder fazer marketing. E também é uma maluquice também. Hoje qualquer um é tipster, né? O cara monta um grupo no Telegram Free, ele virou tipster e começa a vender o grupo dele e bota a planilha no Excel. Que inclusive é uma das dores que quando a gente lançou a BetLab, foi uma coisa que a gente mais pensou, foi... Quantas vezes o cara segue um grupo de tip onde ele olha a planilha, tá super lucrativo, ele vai entrar no grupo e fica no Red. Pô, na minha vez, no meu mês que eu entrei, e às vezes, eu vou ser bonzinho de falar às vezes, mas na maioria dos casos que isso acontece é porque o tipster registra a odd que não tem que registrar, não atualiza a planilha do jeito que tem que atualizar. Então,
A ideia da BetLab também foi isso. É como se fosse uma auditoria do tipster para saber. Não importa se ele é lucrativo ou não, mas que ele seja transparente. Transparente, né? Exatamente. Sim, e esse é um outro ponto de broker, né? Assim, você pode olhar um gráfico assim, de rentabilidade, por exemplo. Aí você fala, num mês ganhou 20%, no outro mês perdeu 5%. Então o cara tá num lucro de 15%. Na verdade, não, porque você tem que ver o fluxo de caixa do fundo ali, né? Daquele broker. Porque se entrou muito mais gente quando ele perdeu muito mais no valor, no montante, do que, né, o resultado dele tá mostrando. Então, quando você vai equiparar essas duas coisas, pode ser que o cara esteja num prejuízo. Ele pode atualizar a stake também na virada do mês, com uma stake maior. Exatamente. E como é um ramo que, assim, é muito... pode viralizar, né? Qualquer momento pode viralizar e ele toma muito cliente de uma vez, muita responsabilidade de uma vez. E aí pode ser que o barco vire, né? É o que a gente falou da logística, né? É zero simples você administrar um broker. Zero. Mano, é simples, mas é porque a galera faz de forma manual muito complicado. Por que eu vou logar na conta do cara, mano? Me manda o dinheiro e bota aqui na conta unificado, ai. E aí ele tem uma fatia de porcentagem. Exatamente por causa da liquidez, porque o cara opera a Bet365, ele não pode ter... É porque ele não opera na Pinnacle, Ele tem que ter várias continhas pra juntar. Pô, muito trampo. É igual arbitragem. A galera, tipo, dá dinheiro? Tá, ok, mas, porra, você ficar correndo atrás de 900 contas aí num ano, vai lá. E a questão do... que todo mundo fala assim, se der prejuízo, eu racho o prejuízo. Isso o que você pensa? Você acha que é uma coisa viável o cara rachar o prejuízo? A gente não assume o prejuízo, mas a gente também não dá preju, né? Porque, tipo, não é questão de não dar preju. Os ciclos são em espaço mais longo de tempo. Quem tá comigo já sabe que não é, tipo, saque semanal. Pô, tô precisando de um dinheiro aqui, tirar aqui pra comprar uma roupa pra minha filha. Tô precisando lavar meu carro. Foda-se, mano, É saque trimestral com a repartição em cima da porcentagem equivalente daquela pessoa à banca, que é a mesma porcentagem equivalente ao lucro que foi rendido. E aí, trimestral, já trabalha um pouco mais no longo prazo. Sim. Provavelmente, o trabalho sendo sério, em 3 meses você tá positivo, pelo menos. Vamos dizer. Sim, de 3 e... Mas também, se estiver negativo... É igual, eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Que tem muita gente que fala assim, mas o broker tem que rachar o prejuízo porque racha o lucro também. E muita gente, broker, promete isso, vocês sabem, né? E é igual você entrar num fundo de ação no banco. A hora que o fundo performar bem, você vai pagar a taxa de performance, taxa administrativa. E se ele performar negativo, o banco não vai te pagar metade. É lógico. Claro que não. Claro. Investimento de risco é investimento de risco, cara. Tem que estar preparado. Ciente disso. Pra isso. Exato. E o que você pensa de grupo de TIP? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, então... Quer me queimar, né? Não, eu preciso saber a sua opinião, né? Então, sendo bem sincero, eu acho que grupo de TIP funciona. Dá resultado? Dá, mas dá só resultado. Não tem como evoluir no mercado tendo só resultados. Porque você precisa saber como é que você chegou no resultado. Pra você repetir depois. Tô pegando o primeiro quarto do Ravens há 5 jogos. Eles estão 11-0-2 no primeiro quarto. Não, 10-0-2 eu acho. Acho que foram 12 jogos. E dois pushes que deu ali, ontem teve primeiro quarto também. Cara, eu sei como eu cheguei lá. Eu sei como eu vou repetir. Aí eu tenho um método. Entendeu? Uhum. E o método, vou continuar fazendo a mesma coisa, revisando a estratégia dele, lapidando o método com revisão dos resultados, com o reajuste daquilo que eu faço, tirando aquilo que não funciona, voltando a colocar para funcionar aquilo que já está funcionando e melhorando isso. E aí, com o tempo, eu tenho um sistema, velho. É só acordar, tomar uma água aqui, ó. Eu não pego o copo e falo assim, vou pegar com minha mão direita, levar até a minha boca, dar uma golada e voltar o copo. Não, só faz automático. Mas e o cara que não tem tempo? Então, porque pensa nesse cara que tá entrando no mercado, que ele tem um trabalho dele, que é a renda principal dele, ele quer levar as apostas esportivas como uma renda extra. Qual que é o melhor caminho pra esse cara? Parar de dar desculpa. Porque 20 minutos dá pra ler, mano. Ele recebe lá um negócio, vai lá, confirma
Entendeu? O Robotip apitou pra ele aqui, ó. Pim, pá, ó, tá dentro do seu padrão. Tá mesmo? Legal, hein? E agora? Deixa eu ver aqui, então, como é que tá a escalação. Bacana. Legal. É o tempo que ele gasta pra olhar uma mensagem, né? Tem alguma coisa aqui no jornalismo? Tem, pá. Então, tipo assim, chip pra mim é um negócio que palpite, sinal, funciona? Funciona. Mas só dá o resultado. O cara tem que ter a responsabilidade de transformar aquele ir até o resultado em saber como ele chegou naquilo ali, transformar em estratégia, método e sistema. Funciona? Funciona. Se o cara colocar a responsabilidade dele também e usar como um parâmetro para suas análises. Ah, o cara não tem tempo. Porra, 20, 30 minutos por dia não tem? Tem, ué. Entendeu? Eu acho que como muita coisa no mercado de apostas, tudo depende de como é feito, né? Então, assim, eu particularmente não tenho nada contra o grupo de tips, mas às vezes de como ele é feito. Então, não, hoje tá uma pandemia, né? Como é divulgado. Quais são as promessas? Então, eu diria que, assim, é bom, igual a gente tem no mercado de ação, por exemplo. Paga a consultoria que vai te dar call de ação. Eu vejo o mercado financeiro muito parecido com o mercado de apostas, apesar de muita gente não reconhecer isso. Inclusive pessoas do mercado financeiro, né, falam contra. Exatamente. E quando você vai para exchange, por exemplo, aí fica mais escancarado que é muito parecido mesmo. Você tem book, você tem... E no mercado de financeiro, você tem opção, por exemplo, que é basicamente uma aposta. Então, você tem até odd ali, praticamente, né? Dá para fazer um paralelo perfeito, assim. Então, mas ainda tem muito preconceito, né? Mas, assim, resumindo, eu acho que o grupo de chips tem que ver como que é feito, assim. Às vezes o cara pode manipular ali também, apagar chip, apagar mensagem, não mandar resultado, não fazer parcial direito. Então, a gente sabe que acontece todas essas coisas, né? Tem que prestar muita atenção. E o grupo de chip, né, Bruno? Ele tem esse perigo de deixar o cara preguiçoso, que é o que você falou. Porque se o cara tem acesso a só a chip, ele não vai querer estudar. Ele fala, esse cara aqui é lucrativo. E tem a questão de você também transferir a culpa, que é uma coisa do mindset nosso. Exato. Quando a gente tem alguém para transferir a culpa daquele head, é muito melhor eu aceitar o head do que se for eu. Então eu acho que isso pode ser um problema também na questão de ter muita facilidade. Que aí a gente também vê essa questão da diferença do trader e do punter, por exemplo. O trader, dificilmente ele segue um grupo de um trader que ele opera junto ali. Sim. Mas ele não segue ali cegamente, né? E o punter, ele já tem aquela ideia um pouco mais de ter algo pronto, né? A gente estava até conversando ontem, né? Essa diferença de mentalidade, ela fica muito nítida, cara. Na maioria das vezes, claro, não são todos. Na maioria das vezes, porque, concordo muito com o Freitas, depende do como é feito. Então a gente tem grupos de tips que o cara manda a análise e a tip, mas a maioria os caras mandam a tip. A verdade é, se o problema do cliente tá entrando ali, é justamente o que você falou, a maioria, justamente não generalizando, mas a maioria é o preguiçoso. E o perigo desse cara preguiçoso é porque ele não entende. Então aconteceu uma sequência de heads que é super normal, na estratégia do cara, por exemplo, o cara vai martirizar o tipster, provavelmente não vai renovar, sendo que no ano o cara tá num ciclo bom, entendeu? Ele teve uma maré ali ruim. Então assim, eu vejo que pro cara, e até para procurar esse grupo de tips, o cara precisa primeiro passar pelo processo de análise, entendeu? Porque eu acho que parte daí dele entender, eu sei fazer minha análise, mas eu quero também um grupo para eu seguir. Só que como eu sei fazer minha análise, eu vou saber julgar melhor um grupo de tips para entrar. Porque eu sei da metodologia desse cara, eu sei que a taxa de acerto ela tá colada com a de média, esse cara trabalha em tanto, esse cara no ano teve um resultado de tanto. Então é um cara mais entendido, entende? E isso faz bem pro cara. Ele entende o mercado. Agora, o cara que entra direto no grupo tips, que é a maioria das vezes o primeiro contato, não tem jeito, muito provavelmente é um cara que tá muito cru, não vai entender, e é o que a gente falou do ciclo de mercado ontem. O cara que às vezes fica 3 meses, rala fora, porque não entrou no grupo certo, às vezes, não entrou no grupo que dava fit com ele. Você tem grupo de tudo, você tem grupo de NFL, você tem grupo de tênis, você tem grupo de futebol. Eu sou um cara que eu vi um grupo de tênis lucrativo, mas eu não gosto de tênis, eu não gosto de seguir tênis. Aí o cara entra no grupo, que é lucrativo, não gosta de apostar no mercado, o cara pegou uma maré ruim, o cara, tchau. Então tem muito essa questão de fit também, você tem muito grupo para isso hoje. E muitas vezes o cara segue um grupo que é gigante, porque ele recebeu uma propaganda disso, ele entra no grupo. Aí o tipster lança a tip lá, a odd 1,80.
O cara é um iniciante, ele não tem ainda a prática de entrar e pegar. Aí quando ele entra, tá 1,50. Exatamente. O iniciante entra 1,50. Aí no final e aí rola aquela famosa frase: meu resultado deu muito diferente do tipster. Já não é mais valor, né? O cara tá entrando num molde muito mais baixo. Você acredita que tenham bancas milionárias no mercado? Eu? Com certeza. Com certeza. Né? Você conhece alguém milionário seguindo tip? Não, milionário seguindo tip, não. O cliente, não. Só dá certo. Mas assim, conheço caras com bancas grandes seguindo bons caras. Isso eu conheço pessoalmente. Conheço caras com bancas grandes seguindo caras... Bancas grandes? 100 mil, 200 mil, 400 mil. Entendi. Seguindo os caras bons. Entendeu? Isso com certeza rola. É o que eu tô falando. Depende da qualidade do grupo de tips e, principal, na minha visão, do objetivo da pessoa. Eu quero ser um cara que quero levar como renda extra e não tô aí pra conhecer o mercado. Beleza, velho. Pega um grupo de tips. Mesmo assim, você vai precisar conhecer do mercado. Pra saber justamente essa questão que eu falei. A afinidade do grupo com... o seu pensamento de mercado é importante. A gestão de banca, é importante. Exatamente. É importante o cara ter esse conceito antes de entrar. Dá pra cara migrando, velho. Dá pra ele começar ali na TIP e ele migrando, fazendo da TIP uma ferramenta, entendeu? Uhum. Não só, tipo, ficar cego, tipo, pá. Mas é um curso natural. Aqui, tal, que não sei o que, vou lá pegar. Entendeu? É um curso natural que acontece, até pelo falando dos nossos clientes, o cara entra no grupo de tips, depois ele quer criar a metodologia dele. Sim. Entendeu? Porque às vezes ele não vê o resultado no tips, às vezes ele... Pô, mas o cara faz Go HT, eu quero fazer canto, eu quero ter a minha de canto. Isso acontece demais, isso é um fluxo muito natural e a maioria das vezes o cara começa pelo grupo de tips mesmo. Uhum. A pergunta que você fez pra gente no início, do por onde começar, é uma pergunta recorrente dos clientes. A ferramenta serve pra mim como iniciante? Com certeza. Uhum. Vai te dar uma base muito grande de mercado pra você fazer o que você quiser depois. Bacana. A ferramenta de vocês é totalmente diferente de Vamos falar sobre um tema polêmico ou não? Quer falar sobre tema polêmico? Você já só coisa tranquila. Você tá jogando as bombas aí, vai lá. Acho que a gente tem que debater. Eu queria saber a sua opinião de patrocínio de casa de aposta. Até onde tem esse perigo? Porque a gente vê hoje muita gente falando... aposte na casa tal porque é a melhor casa, mas o cara tá sendo patrocinado pela casa. É uma linha tênue ali entre o que é bom, né? O que ele tá passando de bom pro usuário e quanto que ele tá realmente ganhando com patrocínio. Quais são os cuidados aí que a galera tem que tomar com isso também? Tá bom, vamos lá. Eu não trabalho com Heavy, não trabalho com iGame, não trabalho com link de CPA, de parceria com casa de aposta. Antes eu até pensava em relação a isso, em confrontar, né, a galera que trabalha, mas aí depois eu falei, mano, na aposta esportiva eu até vejo que não tem problema. Por quê? O cara vai se cadastrar de qualquer jeito, entendeu? Independente. Então, se ele vai se cadastrar pelo link do cara lá e tal, beleza. Whatever, problema dele. Eu, Diogo Paixão, não tenho. Porque eu acho que conflita um pouco com o meu interesse de fazer o que eu faço e de ensinar a fazer. Porém, contudo, todavia, portanto, aqui nós estamos falando de aposta esportiva, mas também serve como um alerta. Essas influencers e tal, que não sei o que, com esses links de joguinhos e essas coisas aí de cassino e tal, aí é pesado. É muito pesado. Porque cassino e roleta, essas coisas, não existe. Não existe matemática para vencer a longo prazo. Na aposta esportiva, sim. Das apostas, a única que funciona é a esportiva. Matemática real, pessoas reais, eventos reais. Entendeu? Agora, desses outros negócios aí que a gente tem visto, aí é complicado. Aí é sujeira mesmo. Pesado. E é o que tem mais acontecido hoje. Agora, de aposta esportiva, tipo assim, o cara também tá recebendo lá um retorno em relação ao que o cara perde na casa, mas I don't give a fuck. A aposta esportiva tem a possibilidade. O cara tá perdendo, ele é um idiota. Agora, nesses joguinhos, não tem como ganhar. Então, aí é... Mas você acha assim que o cara... Quais os cuidados que o cara tem que tomar? Exemplo, eu sigo um influenciador lá no Instagram e ele me indica lá, entra na casa XXX aqui, bet. E eu não conheço essa casa, eu tô entrando por causa dele. E acontece, às vezes, da casa não pagar os jogadores. Tem muitos casos assim. Esse é um outro detalhe. O cara... O que o cara tem que fazer para ter essa segurança, para falar, não, eu vou... Como que ele estuda essa casa? Como que ele pesquisa?
Primeira coisa é o mindset. Porque, mano, apostador profissional não vive de bônus. O que eu vou fazer com R$300? O que eu vou fazer com R$200? O que eu vou fazer com R$700 de retorno de 100% do primeiro depósito? Foda-se isso, mano. Eu vou continuar seguindo o meu sistema, meu fluxo de informações, as minhas apostas e continuar acumulando dinheiro em cima do dinheiro que eu já tenho ali. Se ficar toda hora pulando, quebrando isso, o cara vai ser um papa bônus. E aí ele vai se contentar sempre com o ganhozinho dele de 300 conto a mais ali, que ele teve de retorno, mas nunca vai escalonar. Escala para milhão não acontece assim. Então, tipo, eu acho que essa questão de, tipo, quer se cadastrar? Quer ir lá puxar um bônus e tal, sacar? Beleza. Só que é melhor você trabalhar nas casas grandes. E se você quiser levar para um game com muito mais grana, nas casas profissionais. Então, ou você vai para uma casa asiática profissional, ou você vai para uma exchange profissional. Entendeu? Agora ficar, tipo, pulando de casa em casa acho que é perda de tempo pro cara demais. Não dá pra ganhar dinheiro com tigrinho, não, Breno? Não, eu acho assim, de uma ingenuidade. Se cadastra no meu Se você é o dono do tigrinho. Se você é o dono, tem como, exatamente. Mas assim, eu acho de uma ingenuidade tamanha o cara achar que a empresa que desenvolveu vai desenvolver um sistema para não ter lucro. O jogador achar que ele é melhor que a casa nesse sentido. O sistema tá ali, é interno, não tem influência de pessoas atuando ali. É um sistema, é um algoritmo. É difícil você acreditar que você vai bater negativo, o sistema. Mano. E a verdade é o seguinte, o sistema realmente tem essa seleção de pessoas. RTP. Entendeu? O cara vai ganhar ali, justamente esse cara vai mostrar, vai entrar mais gente, mas a grande maioria vai perder. E depois o cara vai perder também, o cara ganhou a primeira vez. Eu acho que isso talvez hoje seja o maior problema do mercado, na minha visão, é isso. Começou a se divulgar muito jogos virtuais, cassino e não sei o quê. Virou só isso, pandemia, virou só bagunça isso. Total. Mas isso, a culpa é dos punheteiros, velho. Com todo respeito aí a nossa amiga que tá aqui, né? Mas, pô, chega as gostosinhas lá, influencer, pai, que não sei o quê. Tô rico aqui com esse negócio, olha só quanto que eu ganhei. 50 centavos virou 7 milhões em 2 horas. Aí, tá ligado? E aí os caras já tem a dopamina do visual. Sim. Com a menina lá de biquíni. E aí entra outra dopamina do dinheiro rápido. Total. Mano. E o lifestyle também que os caras divulgam. Querer ficar rico rápido é a forma mais fácil de perder grana. De perder grana. Mas e o futebol virtual? É a mesma coisa? É igual o cassino ou tem alguma coisa diferente? Que agora virou hype também. É um cassino de outra forma, né? Com outra roupagem. Eu não vejo diferente disso, não. E a gente vê grandes influenciadores que já divulgaram método de futebol virtual, com Martingale. Sim. Eu não sei se o pessoal confunde um pouco o virtual com o FIFA, por exemplo. E acho que pode ter essa confusão, né? Pode. O que é virtual, o que é FIFA e tal. Eu mesmo, quando eu fiquei sabendo do termo futebol virtual, eu falei, é FIFA, né? E aí FIFA, tudo bem, é uma outra modalidade de esporte. Tem um cara jogando ali. Dois caras jogando. R$200, pessoas reais. Mas depois que eu fiquei sabendo que era um jogo que a casa controlava o resultado ali, falei, pô, né? Então, assim, na minha visão, não é uma aposta esportiva. É um cassino com outra roupagem, né? E aí, de novo, eu acho que a regulamentação é um assunto chato, assim, decepcionante de como está sendo feito. Mas eu acho que vai trazer isso como vantagem. Assim, isso aqui você não pode divulgar dessa forma, você não pode fazer. Para esse público, você não pode falar desse jeito. Que é uma coisa que a gente precisa hoje, eu acho, assim. Essa coisa do dinheiro muito fácil, vou ficar rico com o cassino, que é ser influenciado. E o que vocês acham que vai acontecer com as casas? Porque hoje a gente tem mais de 5 mil, imagino, caso de aposta no Brasil. O que vocês acham que vai acontecer após ter uma regulamentação que é uma regulamentação que vai ser custosa? E muito, né? Muito. Então tem que ver as casas que vão conseguir ficar. O que vocês acham? Como que vocês acham que vai se tornar? A taxa lá? Não tem um número ao certo ainda, mas fala assim, até 30 milhões de licença, mais os impostos sobre GGR e tudo mais. Então, vai ser uma operação muito mais cara para as casas, né? Sim. E na cabeça de vocês, como que vocês acham que vai ficar o mercado após a regulamentação? Você acha que vai sair todas essas casas? Elas vão operar na clandestinidade? Enfim. Eu acho que... Pode falar. Acho que é negócio.
teve um episódio aí de uma casa lucrando 180 milhões no jogo do Brasil contra Camarões na Copa. Um dia, um evento. É business, os caras vão continuar, com certeza. Os caras têm dinheiro pra fazer, entendeu? Não vão continuar 5 mil casas, né? Essa é a questão. Umas 500 aí, 500 neguinhos com 30 milhões, fácil demais. Pois é, mas você pensa em 500, a gente tá falando de uma redução de 90%, né? É uma coisa absurda. Mas é isso. O que vai acontecer com as casas que hoje operam, que já tem clientes? O que vai acontecer, né? Eles vão simplesmente não pagar a licença e devolver o dinheiro todo? Então, acho que é um risco também entrar com uma regulamentação muito forte. E o que vai acontecer com as casas que já existem, que já operam, né? Pode ser um risco de credibilidade, assim, do cara virar e falar assim, não, hoje eu vou dissolver a casa, e como que vai ser essa dissolução? Né? É um perigo até para o usuário, que tiver banca lá. Teve casas grandes agora, saindo do Brasil, casa grande, né? Então, imagina essas casas menores, assim, que foca mais ali no cassino, não tá tão preocupada com o sportsbook, sendo que a regulamentação, ela abrange sportsbook, né? E esse processo que o Freitas falou da devolução do dinheiro e tal, nem sei como é que foi feita nessa casa, por exemplo. O pessoal, pelo comunicado, o pessoal tinha até um prazo para sacar a banca. Para sacar. Tinha até um prazo, tem até, sei lá, dia tal do mês tal. Aí tem que ver como é se o cara ficar lá, ele vai perder dinheiro. Exato, essa é a questão. E aí? Isso é complicado, velho. A gente vive num momento assim, esse momento de transição, ele é bem turbulento. Acho que deveria ter um cuidado maior, assim. Mas infelizmente os governantes parecem não estar muito interessados nisso, não. É porque os caras não querem entender a operação. Falando dos governantes, eles querem o dinheiro. E acha que tem um mercado de 1 bilhão, chutando, né? Se eu colocar 18%, eu vou ter 180 milhões. Não, se eu não me engano, o Brasil já está gerando mais de 7 bi. Pois é, não é... Se você coloca um imposto muito alto que inviabiliza a operação, você não vai ter esse volume mais, né? Ou você vai ter um volume offshore. Então, não é simplesmente pensar na arrecadação, é no operacional do negócio mesmo, na viabilidade. E para o próprio apostador, praticamente não vai mudar, né? Porque hoje o cara vai ter que pagar um imposto se ele tiver um bilhete acima de 2.000... 2.112, se eu não me engano. Isso. Então, assim, é meio que uma jogada, porque assim, você não prejudica a galera que tá usando, mas também você pode prejudicar de uma forma indireta. Se sair todas as casas, ficarem só as casas maiores, elas vão ter praticamente ali um monopólio, e aí você não tem odds de valor, você não tem condições boas pro cara jogar também. Exatamente. Então, você acha que isso não vai influenciar diretamente no preço que a gente paga hoje? Nos valores, nas odds? Sem dúvida. No juice da casa, na margem. Com certeza. Mas vocês acham que no geral é algo mais positivo do que negativo? Acho que é inevitável. A regulamentação é inevitável, e para construir credibilidade tem que ter regulamentação. Mas da forma como está sendo feita, né, não é uma coisa boa. Assim. Essa é a questão. Uma coisa que você falou antes, que a aposta esportiva é relativo aos outros investimentos, com absoluta certeza. É investimento. Nos Estados Unidos, a Forbes faz entrevistas com o Jim McInval jogando como investimento. Bob Vulgares, essa galera toda lá nos Estados Unidos, no UK, né, na Inglaterra, também é tratado como investimento. Então, tipo, porque regulamentado, entendeu? Em partes, né? E foi pro governo e virou algo realmente que é acessível como investimento. Sim. Então, quando a gente passar por essa etapa da regulamentação, eu estava conversando com o Netuno, né, o Fábio, e tem algumas coisas que realmente são duras em todas as decisões que estão sendo tomadas. Tá, assim, displicente, de bagunçado. E aí estavam querendo jogar as apostas e as apostas, tudo no mesmo barco. Estavam querendo simplesmente fazer tudo por fazer muito rápido. E aí adiaram agora, né, a tomada de decisão. E aí isso foi, assim, um marco para nós, porque estava muito ruim a forma como estava sendo proposta a regulamentação. E aí estamos esperando.
Mas eu espero que seja, sim, o primeiro passo para a gente provar que a aposta esportiva é investimento de verdade, que o único segredo é não perder o dinheiro, não quebrar a banca, é a regulamentação. E aí a gente vai ter margem para eu voltar a trabalhar com broker, mas agora, pô, nível XP, mano, que nós vamos jogar agora. Mas é sobre isso, esse é o primeiro passo. O Freitas falou certo, traz credibilidade, fato, inevitável, tem que ser feita, mas da forma que está sendo conduzida, que era para replicar, por exemplo, o modelo de Reino Unido, está se replicando o modelo de Portugal e França. Que é o pior modelo possível, entendeu? Inclusive está tratando a aposta como loteria, né? Então, essa questão de você considerar um valor de R$2.000 e acima disso você paga X, e abaixo você paga Y, e ele, o imposto ser incidir em cima do valor, né, ganho, e não sobre o consolidado do lucro, né? Lucro real que a pessoa teve. Como é qualquer investimento, né? Você não paga imposto em cima de investimento que você teve perda, né? Você fecha, faz o fechamento, né? Abate o lucro menos prejuízo, você vai pagar imposto em cima disso. Como é qualquer investimento. E não, fizeram uma regulamentação considerando que era uma loteria, né? Uhum. E muito negativo, assim, né? Mas é o que a gente tem agora. Legal. E eu queria tocar num tema que é uma coisa que você fala bastante, Pacha, que é a questão da inteligência emocional, né? Do mindset. E, inclusive, essa é uma das grandes preocupações nossa da BetLab e que pouca gente fala, que é a questão até do vício, né? Porque às vezes você não acha que essa enxurrada de coisa que o cara fica recebendo ali todo dia, e tip, e análise, não sei o que, ele pode contribuir para isso? Que a gente tem que fazer com a preocupação que a gente tem que ter, né, com essa questão que é pouco falada. Exato. O que mudou meu game, assim, em relação a ensino, esse ano de 2022, foi atender mentoria. Porque a gente abriu mentorias, atendemos 150 mentorias, tiveram as turmas da mentoria individual e a galera que entrou na Rota de Elite, que é a mentoria em grupo, mas também tem encontros individuais. E, cara, o fluxo de perguntas e como elas foram respondidas abriu os meus olhos, e eu até falei com vocês ontem sobre a grande diferença entre só a visão de quem está chegando. Porque uma pessoa chegou para mim, tal, e aí tinha perdido R$400 mil. E aí eu falei, tá, mano, não sei se eu vou conseguir fazer a mentoria com você, porque às vezes o cara chega, perdeu R$400 mil, e fala assim, não, eu tenho R$1.000 aqui pra recuperar. Porra, sai fora. Ele deposita a fé em você, né? Só sai do mercado, beleza. Mas ele virou pra mim e falou assim, eu tenho R$100 mil pra recomeçar. Falei, opa, beleza, dá pra fazer. Agora, se fosse R$1.000, R$2.000, enfim, não daria. Só que aí, qual que é a parada? Ele perdeu R$400 mil. Aí a gente conversando e tal, eu chamei ele presencial lá, né? Ele foi lá no escritório. O celular dele parado e pum, 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 soft score, flash score, bum, 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 jogo. E aí, beleza, eu fui olhar o histórico da conta dele, 30 entradas por dia, 35 entradas por dia. Então, o grande problema da parada de palpite, de tip, que eu vejo é a questão de manter a mente sendo seduzida por algo que é uma sedução prejudicial. Entendeu? As pessoas simplesmente, pô, perdi R$400 mil, tá? Tô mentindo pra minha esposa, tô fudido e tal, e tô mal, mas aqui o meu celular não para de me seduzir dentro daquilo que me levou à ruína. Entendeu? Então, não tem como a pessoa olhar assim. Uma coisa é usar como ferramenta. Tipo, pô, mandou isso aqui, legal. Pô, o Robotip apitou aqui, caralho, tá tudo dentro do meu método. Pô, bacana demais. Eu acho que o filtro, todos os filtros que vocês têm são interessantíssimos. Por exemplo, eu configuraria 4 ligas com os parâmetros muito bem
Ajustados, né? Ajustados, entendeu? Eu iria receber muito pouco. Mas tem uns caras que recebem 500 sinais lá. A culpa é do Robotip? Não, é do cara, sabe? Mas ele tá se deixando seduzir. Então, quanto mais a gente tem contato... Pô, o cara que é viciado tá indo pra reabilitação de cocaína. Aí, pá, saiu da reabilitação, a primeira coisa que ele vai fazer é encontrar os brothers dele, que tem uma mesa cheia de copo, pra curtir a noite. Entendeu? O cara que é alcoólatra, pá, saiu da reabilitação. Vai fazer o que agora? Ah, vou ali no boteco, rever meus amigos. Entendeu? A sedução, ela arrebenta, mano. E se você não tirar o acesso a ela facilitado, você se fode. Entende? E aí você vai só derretendo e o pau vai quebrando. Sem dar nem piedade. É engraçado porque as casas que são as maiores casas, né, que já operam em mercados globais e tal, elas têm muito mais consciência disso, eu acho, né, assim, do que se pode fazer, o que não pode, o que é legal, o que não é, até porque elas têm uma marca para zelar, né. Agora, a gente tem hoje de 1.000 a 5.000 casas no Brasil, né, que às vezes nunca tiveram experiência naquele meio, né. Então, eu acho que assim, tá acontecendo de tudo, né? Então, de novo, eu acho que com a regulamentação isso ajuda, até porque o imposto, né, eu não sei como é que tá aqui no Brasil, mas no mundo, assim, em parte é convertido para centro de apoio ao vício e tal, né? Do mesmo jeito que tem vício no mercado financeiro, tem vício em bebida, tem vício em uma porrada de coisa, né? Em trabalho. Então, assim, o vício existe e tem que ter medidas para tratar isso, né? Para ter apoio, para banir principalmente o jogador, né? Banir não só numa casa, mas banir em todas. Então, o cara que ele é viciado, né? Ou que perdeu muito dinheiro e quer recuperar, esse cara vai perder mais. Né? Assim, eu acho que para o cara conseguir, assim, tem as suas exceções, claro, né? Dele conseguir dar a volta por cima, realmente, né? E se profissionalizar. Mas ele já entra com esse peso, com esse fardo, assim, de ter que recuperar. Então, assim, e a gente faz o trabalho no sentido de trazer ferramenta para pelo menos ele ter uma gestão de banca completa. Então, ele consegue simular primeiro a estratégia, ele consegue simular para o passado. O nosso registro hoje é automático, então... À medida que chega uma mensagem para ele, uma oportunidade, o próprio robô confere, manda o resultado, registra na gestão. Então, a gestão dele já é preenchida automaticamente, né? Se ele seguir um robô, por exemplo, né? Ele pode adicionar a entrada manualmente, mas tudo que ele faz ali através do robô já é registrado automaticamente. Então, assim, é tudo para ele não perder o controle. Exatamente, porque quando... acontece de vício, assim, o cara não tem uma planilha, né? Normalmente, assim... Não tem uma gestão de banca adequada. Não tem uma gestão. Então, eu vou colocar 50 aqui, perdi, boto 100, 150, 200, 300, para tentar levantar o que eu perdi mais. Sempre pensando em recuperar o RED, né? Exatamente. Sempre. Então, porque... E é um trabalho que, assim, eu vejo que não tem como você fugir de gestão. Se quiser ser profissional, não tem como fugir de gestão. Não tem como ser. E não é exatamente o que o Pacho falou, assim. Não é sedutor você mostrar uma planilha. Não é sedutor você mostrar a métrica lá do gráfico. Ninguém quer ver gráfico. Ah, eu tive o retorno de 5% essa semana. Pô, 5% é muito bom. Mas para um cara que quer ficar rico rápido, não é nada. Então, assim, esse lado, que é a briga que a gente vem comprando há mais de 2 anos... de manter a integridade, de não oferecer lucro, é muito mais difícil, assim, na venda, né, disso. Por quê? O que vende você vai ficar rico aqui, apostando aqui R$10 para 1 milhão e... Em 30 dias, fazendo de maneira rápida e fácil. Alavancagem de banco. Exato. 30 dias já não ia funcionar, tinha que ser tem 2 horas. Na hora, no mesmo vídeo ali de 20 minutos, o cara alavancando, tá ligado? De 100 a 25 mil em uma semana. Não, impressionante. E tocando nesse ponto que o Freitas falou, linkando com o que o Pacha falou, essa questão do volume, o cara ser seduzido pelo celular, concordo, né? Aquilo que eu falei com você, concordo em partes, porque pessoas e pessoas, tem pessoas que têm um emocional e tem volume grande com a gente.
Mas o fato é que a maioria não tem, né? Então hoje a gente tem esse controle, o cara não precisa enviar no Telegram, mas pode controlar na gestão. Então isso é um fato. Ontem, né, eu estava te mostrando exatamente isso, eu não queria receber no Telegram, mas foi para gestão. Entende? Não, então dá para o cara ter esse controle. Lá os resultados. Exato. Não, e tem muita gente que faz isso. Lá, boladão. Tem muita gente que faz isso justamente pelo fato de ser seduzido. Às vezes o cara tá validando a estratégia, velho. Mas se ele tem a mensagem, ele vai lá e aposta, mesmo não tendo validado. Tá ligado? Então essa parada é forte. Esse trem realmente pega. Pega muito aqui. Tem muita pessoa viciada. Cara, o negócio é que eu sou o cara das poucas apostas, entendeu? Eu, tipo, dou 5, 6 cliques na semana. E aí... deixa lá. Aí é de apostador, é o que né? eu falei, tipo assim, o cara não precisa ter muito tempo. O cara que fala que não tem tempo, ele é preguiçoso. Entendeu? Tem o tempo que ele vai gastar pra configurar o robô, tem o tempo que ele vai gastar pra, tipo, validar a escalação do que chegou pra ele. Sim. Entendeu? Não dá pra olhar muito mais TikTok, muito tempo. Pois é, os caras ficam 2 horas por dia no Instagram e falam que não tem tempo. Porra. Gente, estamos chegando próximo do final. Eu queria, pra fechar assim, eu vou perguntar primeiro pro Breno, depois pra você. Se você pudesse dar uma receita, eu sei que não vai ter a receita, mas como o cara, ele tá começando hoje, ele fala assim, é um cara que vai estar disposto a estudar, eu quero ser um cara lucrativo no mercado. Qual que é a receita, a dica que você daria pra esse cara que tá começando e ele pretende ser lucrativo, não pretende virar rico da noite pro dia... E ele quer estudar, ele quer se dedicar. Qual que é a receita que você tem? Depois eu vou perguntar pro Pacha, eu quero ouvir a opinião do Pacha também. Sem brincadeira, sem zoeira, ser cliente da Robotip. O cara tem ele começa lá dentro. Ele tem o introdutório de mercado, ele tem o intermediário, ele vai começar a criar a metodologia, vai começar a entender o que é uma validação. E lá dentro ele já tem como ele pode se tornar o mais eficiente, o mais lucrativo no mercado. Tudo na mesma ferramenta, nos nossos vídeos do YouTube. Eu não indico outra coisa a ser essa. Entende? Então, o cara realmente, óbvio, depende muito da pessoa. Querer estudar, claro. Mas o recurso tá tudo ali. Quer adicionar algo, Fritas? Não, que você falou que ia perguntar só pra Você vai discordar dele. Você vai discordar? Não, só assina embaixo. A plataforma foi pensada realmente para isso, assim, né? E a gente acredita que não tem como ser lucrativo sem ter ferramental. Isso é primordial, assim, não tem como. E o próprio backtest, né, uma ferramenta poderosíssima, assim. A gente tem algumas métricas que a gente trouxe, foi muito legal, assim, do mercado financeiro. Eu já fiz bot antes de ter a Robotip, eu fiz bot para o mercado financeiro. Então, conhecia de métrica, e uma das coisas que a gente colocou foi o drawdown máximo, por exemplo, que é uma métrica de risco, que nunca vi ninguém falar nas apostas, principalmente no Brasil, assim. Lá fora já, assim, em artigo e tal. Qual que é que você falou? Drawdown máximo. É traduzido como rebaixamento máximo. É o ponto máximo menos o ponto mínimo, o drawdown. Eu tava te mostrando no gráfico. Mínimo depois do máximo. Você tem um delta ali. E aí ali você consegue avaliar, por exemplo, essa estratégia ela teve uma perda máxima de 15%. Então eu vou aplicar ela. Daqui para frente, eu aplicando, ela deu 20%. Peraí, deixa eu repensar aqui o que está acontecendo. Pode ter um desvio maior do que eu estava esperando. Porque às vezes você bate 200% de lucro. Aí depois você tem uma variância negativa, ele cai para 50% de lucro. Aí você fala assim, não, mas espera lá, terminei com 50%. Mas seu drawdown foi enorme. Porque você chegou a bater 200 e você devolveu até 50%. Isso é importante saber. Muito importante. Então eu assino embaixo do que o Breno falou. Assim, hoje a gente tem muito conteúdo, muita ferramenta. É bem completo, assim, para a jornada do apostador. A gente tem, assim, vários depoimentos mesmo, vários. Isso é muito bom, cara. De cliente que falou pra gente explicitamente desse jeito. Só fui lucrativo depois de assinar a Robotip. Desse jeito, já postei esses depoimentos. O cara, assim, quebrando a cabeça, 4 anos no mercado, foi lá, assinou, estudou. Parte muito da pessoa, claro. E fez acontecer. Porque às vezes a gente meio que força Força não, né? Mas tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é muito profissional, assim. Então, às vezes o iniciante, ele não sabe o que ele tem que fazer na gestão, por exemplo. Como o cara vai criar uma planilha do Excel, vai colocar todas as métricas, vai ter esse trabalho todo. Às vezes ele é muito iniciante para isso. Então, a gente já chega
colocando tudo que ele precisa ali para ele conseguir fazer uma gestão boa, por exemplo. Então ele não precisa criar nada, ele vai desenvolver o método dele, a estratégia, e aí ele vai conseguir acompanhar. E às vezes é esse o caso, assim, o cara já aposta, mas totalmente assim, meio que descontrolado, não tem aquele controle do que ele realmente está fazendo, do que funciona, o que não funciona. E a plataforma vem realmente para mudar esse mindset. Eu tô aqui dentro, eu vou usar o que está aqui e vou acompanhar realmente tudo que está acontecendo. Então... Show. E você? Como que o cara se torna lucrativo hoje, sem saber nada de aposta? Qual que é o caminho dele? Sem saber nada de aposta? Ele entende de futebol, gosta de futebol e quer começar a ganhar dinheiro com isso. Quer ser uma pessoa lucrativa. Não vou nem falar ganhar dinheiro porque já parte para um outro... A dopamina já não cutucar. Mas só uma coisa, quer ser um cara lucrativo. Não quebra a banca. Não quebra, mano. Porque se você quebrar, você perde o dinheiro. Se você perder o dinheiro, você perde o ciclo. O que é o ciclo? A banca cresce, a stake vai precisar crescer também. Agora é 1%, 2% em cima de tanto X. Opa, a stake cresceu, a banca pode crescer de novo, não é? E aí a banca cresce mais e no final do ciclo a stake aumenta de novo. E assim, ó, ciclo em cima de ciclo. E sempre olhar por Quer começar? Né? Olha para isso como um investimento sério. Para porcentagem e não pro dinheiro. Porque, tipo, o cara começa com R$100, pô, R$10 ali, os 10% dele. Pô, que merda. Exatamente. Mas, mano, na poupança foi 0,5. Né? Entendeu? E então, tipo, CDI, 1% lá, não sei quanto que é. Mas, cara, não quebra a banca. Quer o caminho? Você precisa do resultado. Entendeu? Você precisa gerenciar o risco. E você precisa escalar. Fazendo os dois primeiros, resultado e gestão, a escala acontece de forma automática. E aí é só mais dinheiro para cada vez mais dinheiro. E é assim que funciona. O mercado é muito simples, velho. A gente que complica demais. Matemática. Pura matemática. Pura e simples matemática. Legal, gente. Então, poxa, uma honra estar com vocês aqui no nosso primeiro, né? Que seja aí o primeiro de muitas. E, pô, queria agradecer. Primeiro dizer a você, vou começar com o Robotip, que o Pacha já é mais íntimo, então vou começar. Conhecemos vocês ali no Best Masters, dá pra ver a evolução que vocês tiveram daquele período para hoje. Tenho certeza que vocês cresceram, não é crescer em número, não, é crescer em maturidade, em pessoas que conhecem vocês no mercado. Então, assim, hoje vocês já são uma referência no mercado de ferramenta. É muito prazeroso poder bater esse papo com vocês e dizer aí que a BetLab ainda não nasceu, tá para nascer, mas com certeza a gente vai caminhar junto e agradecer vocês. Com certeza. Obrigado pela oportunidade aí. Muito satisfatório e prazeroso estar aqui no primeiro. Tenho certeza que vocês vão crescer muito pela seriedade que vocês tratam do assunto no geral, pelo conhecimento que vocês têm do assunto, não tem dúvidas disso. E pela seriedade que o Leandrão também conduz a operação, tá ali de fora. Não tenho dúvidas, vai ser uma operação de sucesso e o pessoal ainda vai escutar muito falar da BetLab. É isso aí, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E assina embaixo do que o Breno falou, assim, eu acho que falta gente séria no mercado hoje, tem muito de foguetinho e a gente conhece vocês, sabem que estão fazendo um trabalho sério, vem para agregar mesmo no ecossistema brasileiro e tenho certeza que vocês vão crescer muito ainda. Obrigado. E Pacha, pô, o Pacha, para quem não sabe, né, a gente escolheu o Pacha como um dos embaixadores da BetLab. Primeiro pela história de vida que ele tem, que é uma história maravilhosa de superação e de muito estudo, né, e muita dedicação para chegar onde ele chegou. Segundo, que é um cara que é preciso ter caras assim no mercado. Hoje a gente tem tipster, tem vendedor de curso, tem um monte de... Opa, eu sou. Sim, mas você é a essência, eu vejo em você a essência do influenciador. Qual que é a essência do influenciador? Eu assisti esse cara e falar, pô, o que esse cara tá falando realmente faz sentido pra mim, eu vou fazer... Essa é a verdadeira essência do influenciador, é você influenciar de forma positiva as pessoas. O educador, né? Exato, e o Pacha a gente, né, decidiu fazer o convite, você foi
o segundo cara que a gente chamou, né? Pra ser nosso embaixador aí, depois do Thiago Meireles. E, pô, grande honra estar aqui com você. É uma celebridade, né? A gente foi no Betmaster, tirou mais de 20 fotos ali. Então, cara, a galera me ama de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível dentro da comunidade. Eu fiquei, pô, feliz mesmo, de verdade. Mas não, zero. E eu nem quero, mas obrigado pelas palavras, pelo convite, Leandrão ali, Said, galera da Robotip aí. Foi realmente um papo da hora. E a BetLab, mano, pô, é a única parceria que eu tenho. Porque é algo que eu acredito e que pode realmente ser um diferencial muito grande na vida do apostador. Então, é isso. Obrigado demais. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, gente. espero que tenham gostado. Foi a primeira edição. A gente ainda vai trazer muita coisa boa pra vocês. Tá pra sair, tá no forno ali. Esse vídeo vai ficar forever no YouTube, né? Então você tem que falar pra galera baixar o aplicativo da BetLab aqui. Assim que ele ficar disponível, o link será atualizado aqui pra você. E, pô, meu irmão, vai ser sinistro, velho. Vai ser o game changer pra você aí. Maravilha. Valeu, gente. Pacha. Yes. Valeu. Valeu. Tamo junto, Saidão. Tamo junto. Valeu, velho. Valeu.